Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar a respeito do processo da principal documentação para quem vem morar no Brasil, que seria o antigo RNE e atualmente RNM. No caso, RNE, que era o Registro Nacional Estrangeiro, e agora virou Registro Nacional Migratório. Acabou tendo essa mudança na nomenclatura, a palavra de estrangeiro dentro da legislação, algo assim, acabou entrando em desuso e não pode mais ser usado em documentos. Então, não é mais RNE, apesar do meu documento ser RNE ainda, porque quando eu fiz tanto o temporário quanto o permanente era RNE. O do meu irmão, que fez depois, ele pegou RNE primeiro e o permanente veio como RNM. Mudou não somente o nome, mas o formato, o desenho do documento é diferente, mas o número em si é a mesma coisa. Então, assim, o processo naquela época, estou falando de 2006, 2007, foi um pouco diferente do que é hoje. E assim, eu quero mais compartilhar como que foi o meu processo e não tanto compartilhar como deve ser feito, tá? Porque não é algo muito difícil, é mais trabalhoso, né? Você perde um tempo para fazer, vai gastar um dinheiro, mas é bem claro e bem simples. Algumas situações é que acabam sendo delicadas. Então vamos lá. Desde o começo, quando eu fui fazer isso na Polícia Federal, eu estou contando isso em relação a não somente o que aconteceu comigo, mas digo comigo e com minha família, mas também com depoimentos de outras pessoas que passaram pela mesma situação. Quando você vai na Polícia Federal, uma coisa que qualquer pessoa que for muito atenta vai perceber é que você está lá e o tempo todo você é rodeado de avisos e placas a respeito do respeito que você deve a uma pessoa que trabalha lá. Então, desacato é proibido por lei, é crime, não sei o que, não pode isso, não pode aquilo, não pode tal coisa, cuidado com o que você faz, sabe? Você o tempo todo você pensa assim, não, o que eu vou falar aqui? Vou tomar cuidado. Daí você pensa duas coisas, ou você tem que calar a boca e não falar nada, ou deve ter gente que chega esculachando o funcionário público da Receita Federal, então, da Polícia Federal, aliás. Então, né, você fica já meio tenso naquela situação. Mas tudo bem, você está ali para resolver uma situação que não tem como fugir. E você percebe como isso às vezes pode se tornar um gatilho, porque o atendimento é realmente um ponto delicado, sabe? Desde a primeira vez teve um homem, um senhor que me atendeu, que atendeu todos nós, coincidentemente foi a mesma pessoa, para nós três. No caso do meu pai, ele já tinha feito muito antes. E esse senhor, ele simplesmente não tem vontade nem preocupação nenhuma em atender você de boa forma. Simplesmente não tem. O cara fala errado, não te cumprimenta, não olha na tua cara, te fala de forma grosseira, meio sem vontade e resmungando o tempo todo. E é uma situação desagradável porque você faz perguntas, a pessoa não te responde, você quer tirar uma dúvida. E assim, eu já falava português muito bem, a pessoa entendia perfeitamente o que eu estava falando, não era uma questão de dificuldade de comunicação. Então, o que eu percebia que acontecia com outras pessoas. Você chega antes, você percebe o que as pessoas falam, e aí fala, nossa, coitado, aquela pessoa está falando, não consegue entender nada. E aí fica chato, dos dois lados, para a pessoa que precisa da ajuda e para a pessoa que está atendendo também. Mas não, no meu caso, eu falava claramente. E assim, ou a pessoa te dá um documento e te fala, não, a lei aqui, só que aquele documento eu já tinha lido e aquilo não respondia a minha pergunta, basicamente. Então, se vocês procurarem outros vídeos a respeito disso, vão achar com pessoas falando a mesma coisa. Então, assim, a minha sugestão é você faça toda a sua parte, faça tudo o que for possível para que não entre um momento em que você chega, putz, esqueci tal coisa,
Ah, eu vou fazer já, esse aqui eu faço depois. Não, ó, tudo que pediu tá tudo aqui, a pessoa não vai ter nada para argumentar contigo, então tá tudo certo, os documentos são esses, tá aqui, tá pago, tem autenticação, cópia, foto, todos os documentos, todos conforme está no site e pronto, para evitar qualquer tipo de atrito em qualquer momento do processo. É uma situação assim, meio desconfortável, mas não tem segredo. No fim dá certo, tá? Você consegue fazer. Mas no meu caso teve uma situação especial. Eu tinha em um determinado momento, tempos depois, antes de eu adquirir a minha RN definitivo, eu tinha deixado esse documento de uma mochila no estacionamento, no carro de um amigo meu, e foi roubado. E foi levado tudo, né? E eu perdi o meu RNE. Beleza, fazer o quê? Eu tive que ir lá, né, pedir uma segunda via. E assim, o RNE, ele é composto de letra, uma letra no começo, vários números e mais uma letra no final. Então assim, no meu caso, terminava com a letra O, né? Não era o número 0. Enfim, eu cheguei lá, dei todos os documentos, passei, ó, eu sou fulano de tal, preciso tirar uma segunda via, tá aqui o boletim de ocorrência, foi roubado um carro com todos os documentos do meu amigo, meu, enfim. Nessa situação foi um outro rapaz que me atendeu e também a mesmíssima má vontade de atender, uma situação muito, muito chata, porque era um rapaz super novo e que tinha o mesmo jeito de atender daquele senhor que também estava lá, mas não foi ele que me atendeu. E, enfim, eu tive que pedir aquilo e quando o cara fez o documento, solicitou, eu paguei, tá tudo certo, ele falou, vou te dar um temporário aqui de papel mesmo, o definitivo ele é um material de plástico rígido, né? Vou te dar um temporário aqui, ele cola uma foto, carimba, preenche, e um papel temporário até chegar o definitivo, a segunda via definitiva para mim. E eu peguei o documento, olhei assim, não, é o seguinte, tá final 0, igual os números, no meio dos números tem um número 0, e tava o mesmo 0 no final que deveria ser O. E eu falei, desculpe, mas tá preenchido errado aqui, tá? Tá final 0 ao invés de ser a letra O. E assim, eu tô apontando um detalhe que ele sabe que ele entra no final, ele tem o documento ali, e o cara simplesmente se exaltou e falando alto assim, mas por que você não me falou, tal? Vou ter que fazer de novo, resmungando, deu as costas. E eu fiquei completamente em choque naquela situação. Eu, assim, fiquei quieto, minha vontade é falar, poxa, o teu trabalho, você devia saber, tá escrito aqui, letra O. Eu fiquei quieto, não falei nada, e morrendo de medo daqueles cartazes, que tipo, se eu falar qualquer coisa, o cara vai me prender aqui, argumentando que eu agi com desacato, sei lá. Eu fiquei completamente imóvel, em choque com aquela situação, com a atitude do rapaz. Aí ele fez o negócio batendo, assim, de qualquer jeito, corrigiu, tal, me deu, assim, ó, ele só jogou assim na bancada e foi embora, deu as costas, não falou absolutamente nada. Então é uma situação bem chata, infelizmente não é esse tipo de coisa que a gente gostaria de passar quando a gente está imigrando para um país, mas é uma experiência que eu passei, como falei, vão ter muitas experiências que eu vou contar, que são legais e algumas não tanto. Apesar dessa começar a contar uma história como essa não ser legal, eu garanto que esse vídeo é mais com a intenção de seguir uma linha do tempo, né? E o começo de toda essa linha do tempo é o RNE, o documento mais importante para emigrar para o Brasil. Então eu precisava contar isso por primeiro. Mas é isso, gente. No final das contas deu certo. Eu consegui o meu RNE temporário, daí veio o definitivo. Acho que o temporário são 5 anos, o definitivo são 15 ou 20 anos, algo assim. E agora, após todo esse tempo, eu poderia
da entrada na minha naturalização brasileira, ou seja, virar na minha cidadania, né? Virar cidadão, ter passaporte brasileiro e tal. Porém, decidi não fazer, tá? Então eu continuo com o meu documento, eu continuo sendo uruguaio, com residência brasileira, através do meu RN, e é isso, tenho um passaporte uruguaio normal. Bom, é uma experiência. Se você tiver dúvida, se você é estrangeiro, quer emigrar também para o Brasil e tem alguma dúvida a respeito disso, deixa aí nos comentários. Também tem o Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou responder todo mundo. E aguardo os próximos vídeos. Aí, valeu, obrigado.